Olá, rapaz. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 27, versículo de número 50, diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Até aqui. Para a gente entender esse versículo, nós deveríamos voltar em Gênesis, quando o homem tem uma conexão com Deus, só que após ele pecar, a história que nós todos conhecemos, que a serpente, ela ilude o homem, a mulher, eles caem, desobedecem a Deus, e a conexão que o homem tinha com Deus, ela se rompe. A conexão e a intimidade que o homem tinha com Deus, que todas as tardes Deus vinha e falava com o homem frente a frente, essa conexão acaba se rompendo. E acontece que Deus vem de diversas formas, de diversas maneiras, tentando trazer o homem de volta a Ele, em questão de intimidade. Só que o homem cada vez mais dando lugar à sua carne, às suas vontades, ele se torna cada vez mais um homem maldoso. E aí Deus vem com um dilúvio e tenta criar uma nova humanidade a partir de uma família justa, que é a família de Noé. Só que tirando Noé, a sua família não era justa. A sua família não era como ele, se corrompe a cada vez mais, cada dia mais vem se corrompendo. E Deus tenta por diversas formas trazer profetas para falar com o povo, e Deus usa os profetas para falar com o povo, e o povo falava com os profetas, e o profeta levava o pedido do povo a Deus. E de diversas maneiras, de diversas formas, Deus tenta conectar o homem a Ele novamente, a ter uma intimidade com Ele novamente. E vem trazendo diversos heróis que nós conhecemos: Sansão, Davi, Moisés, Gideão, Josué, e diversos profetas, diversos heróis, para tentar conectar o homem de novo a Deus. Homens segundo o coração de Deus, homens que chamaram a atenção de Deus, porém não foi o suficiente. O homem cada dia mais dava lugar ao diabo, dava lugar às suas vontades, às suas necessidades e o que ele queria, ao pecado. E isso tornava cada vez mais difícil a que o homem voltasse a ser íntimo de Deus. No Antigo Testamento, o Pentateuco, na verdade, foi criado um tabernáculo. No livro de Levítico, até o livro de Números, foi criado um tabernáculo. E esse tabernáculo era como se fosse uma igreja. E só poderiam entrar nela sumos sacerdotes, poderiam entrar nela levitas, só homens que estudaram para isso, homens consagrados, homens que tinham o seu futuro, homens que tinham a sua história dedicada a Deus, a sua vida dedicada a Deus. E nesse tabernáculo tinha um terceiro ponto, tinha 3 divisórias, e na terceira divisória era chamado Santo dos Santos, que era o lugar onde tinha o véu do templo. E esse véu que foi mencionado aqui só poderia atravessar ali um sumo sacerdote que dedicava muito a sua vida a Deus, e ele só poderia passar por aquele véu do templo se não tivesse em pecado. E somente ele, quando passasse do véu do templo, depois de balançar uma coisa chamada incenso, esse incenso levantava fumaça e cobria todo o lugar, e cobria também o sacerdote, ao ponto dele não se ver. E quando ele não se via por inteiro, Deus descia e o sumo sacerdote sentia a presença de Deus. E somente um homem poderia sentir a presença de Deus, que teria passado nesse véu. Só que imagine toda a congregação esperando sentir a presença de Deus, mas somente um homem sentia e trazia a notícia que Deus entregava a ele, ele profetizava ao povo. Só que Jesus vem do céu, Jesus vem para fazer com que nós pudéssemos ser salvos. E quando ele está na cruz, depois de clamar, depois de fazer, depois de ensinar os seus discípulos, depois de 3 anos e meio ensinando os seus discípulos, ele cresce, ele prega, ele faz sinais, ele faz milagres, prodígios e maravilhas. E depois de anos e anos e anos, quando ele já está com cerca de 33 anos, ele é entregue para morrer. Ele é entregue pelos meus e pelos seus pecados. E quando ele está na cruz, ele clama: Senhor, está consumado. E quando ele grita está consumado, o véu do templo, o véu do santuário, o véu do tabernáculo se rasga em 2 partes. Aquele véu que dividia, aquele véu que não deixava que ninguém
ninguém sentisse a presença de Deus a não ser o sumo sacerdote, ele agora é rasgado. E por causa que esse véu do templo é rasgado, hoje eu e você podemos sentir a presença de Deus onde estivermos. Depois que desce o Espírito Santo, eu e você no nosso quarto podemos sentir a presença de Deus. Eu e você no banheiro, indo para o nosso trabalho ou para qualquer outro lugar, para a escola, indo passear, indo brincar ou fazer qualquer outra coisa, nós podemos sentir a presença de Deus, porque quando Jesus estava na cruz, ele diz: está consumado. Quando ele vem, este véu que separava eu e você da presença de Deus, ele é rasgado. E agora nós podemos sentir a presença de Deus enquanto louvamos na nossa casa. Nós podemos sentir a presença de Deus quando lemos a palavra em qualquer lugar. Nós podemos sentir a presença de Deus a conversar com um amigo a respeito de Jesus. Nós podemos sentir a presença de Deus onde formos, graças a Jesus que se entrega. E quando ele se entrega, o véu do santuário é rasgado em dois. Mas há um problema nisso. O problema é que quando o véu do santuário é rasgado e podemos entrar na igreja e sentir a presença de Deus livremente, sem precisar estar em santidade. Como assim, Mateus? O que você está dizendo? Que para o sumo sacerdote passar desse véu, ele não poderia estar em pecado. Se ele tivesse em pecado e atravessasse o véu do templo, ele era fulminado na hora. Ele era queimado, morto na hora. Então ele tinha que estar em santidade para atravessar o véu do templo. Tá, Mateus, e qual é o problema nisso? O problema é que hoje não existe mais um véu na igreja. E as pessoas entram na igreja em pecado. Mas, Mateus, é normal, todos pecam. É normal o ímpio pecar. O cristão não. O normal do cristão é a santidade. Eliseu Rodrigues diz isso. O normal do cristão é ser santo ou buscar a santidade. O problema do véu do templo ter sido rasgado agora é que nós entramos de qualquer maneira na presença de Deus e queremos sair também de qualquer maneira. Nós não damos mais importância, como o sumo sacerdote dava importância da presença de Deus. Nós não damos mais a importância que tem realmente a presença de Deus, mas Deus não mudou. O véu do templo rasgou, mas a presença de Deus ainda tem que ser uma coisa que nos transforme. Só que o nosso problema é que nós não queremos mais a presença de Deus. Nós não queremos, nós desprezamos a intimidade, nós desprezamos o contato com Deus. O contato que quando Jesus morre na cruz e nos liga até o Pai, ele diz que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem. Ele é o único que nos leva até Deus. Essa conexão que ele fez conosco quando ele se entrega e ressuscita no terceiro dia, essa conexão que ele fez do homem com Deus de novo, essa conexão que ele colocou entre o homem e Deus, nós não damos mais valor. Nós não nos entregamos mais, nós não buscamos mais, nós não queremos mais saber da presença de Deus ou tratar a presença de Deus como ela precisa ser tratada. Nós tratamos Deus de qualquer maneira, como se fosse nosso amiguinho de escola, como se fosse o nosso colega. Alguns chamam Deus de mano, alguns chamam Deus de colega, alguns chamam Deus de parça, mas não é assim. Ah, Deus é top. Não, Ele não é o seu colega de quarto, Ele não é o seu colega de classe. Deus é maravilhoso, sim, mas Ele não é o seu coleguinha, não. Ele ainda é o seu Pai. Você ainda tem que dar respeito a Ele. E o nosso problema é isso. O véu do templo se rasgou. Hoje nós podemos sentir a presença de Deus, mas o nosso problema é que não nos importamos mais, não damos mais importância à presença. Não damos mais importância e nem queremos nos santificar para entrar na presença de Deus em perfeito estado. Nós devemos estar santificados, nós devemos nos entregar a Deus cada vez mais. Mas, Mateus, eu não sou da igreja, mas, Mateus, eu não sou cristão. Eu assisto seus vídeos porque eu gosto, porque é bacana, mas eu não sou da igreja. Tudo bem, mas escolha estar em santidade, escolha buscar a Deus. A presença dele tem que ser notória na sua vida. Ele ama você, ele me ama, mas ele quer nós cada vez mais perto dele. A única coisa que pode me afastar de Deus, que pode te afastar de Deus, não é o diabo, não. A única coisa que pode nos afastar de Deus não é os seus planos e sonhos, não. A única coisa que pode te afastar de Deus é você mesmo. É você dar legalidade para outras coisas em vez de dar legalidade à presença dele. A única coisa que vai te afastar de Deus é você mesmo. O pecado também vai tirar ou vai quebrar a conexão que Jesus coloca entre você e Deus. Porque o nosso Deus é santo e Ele não está junto com o pecado. Não pode uma fonte gerar água boa e água ruim.
Então escolha ser a fonte que gera água boa. Escolha ser alguém que gera intimidade com Deus e busque cada vez mais ser íntimo. O véu do templo foi rasgado. Hoje você não precisa mais oferecer sacrifícios e holocaustos para entrar na presença de Deus. Você é livre para entrar numa igreja e sentir a presença de Deus. Você é livre para entrar em qualquer lugar e sentir a presença de Deus. Só que uma coisa que eu te peço: dê valor à presença do amado.